Como vai? Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no podcast Milagres Acontece e hoje nós vamos falar o 18º milagre que Jesus realizou, né? E eu tenho certeza que através desses milagres a nossa fé vai ser cada vez mais firmada, mais fortalecida e nós vamos alcançar aquilo que nós almejamos para a nossa vida, porque todos nós necessitamos de um milagre. E aqui vai dizer lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 36, no finalzinho, vai dizer assim: E todos os que nele tocaram foram curados. E todos os que nele tocaram foram curados. Veja, aqui Jesus estava chegando em Gadara, e novamente, né? Quando ele chega, as pessoas vêm recebê-lo ali, e não é como da primeira vez que ele foi, que as pessoas pediu para ele que ele saísse de lá. Agora não, as pessoas o receberam quando viram Jesus, porque reconheceram quem ele era através daquilo que ele já tinha feito lá, e quando ele chega, essas pessoas, essa multidão, elas vão e começam a falar a todos que Jesus estava ali. E quando essa multidão começa a falar, elas começam a trazer as pessoas que estavam enfermas, as pessoas que estavam doentes. E essas pessoas vieram até Jesus. E o interessante é que agora essas pessoas, elas estavam falando, evangelizando, falando de Jesus a outras pessoas. Elas não apenas queriam guardar Jesus para elas mesmas, sabe? Mas elas queriam compartilhar Jesus. O milagre, ele tem que ser compartilhado, assim como eu estou fazendo com vocês, falando a respeito dos milagres de Jesus. É lógico que eu tenho muitos milagres pessoais que eu já vivi, mas nesse foco nosso dos milagres acontece neste momento para falar sobre os milagres que Jesus realizou naquela época. E quando vem essa multidão até Jesus e trazem os seus doentes, né? Porque esse é o nosso trabalho, é trazer as pessoas para aquele que vai resolver, para aquele que vai, de alguma maneira, tocar nessas pessoas de uma forma que elas sejam curadas, libertas, salvas e por aí vai. E quando essas pessoas vêm até Jesus, essas pessoas doentes, enfermas, elas dizem assim: nós apenas queremos tocar nas suas vestes. Oh meu Deus, que fé humilde! Né? Eles não foram até Jesus para pedir coisas grandiosas, não. Eles foram até Jesus dizendo: nós queremos apenas tocar nas suas vestes. Ora, a veste em si não vai fazer o milagre, mas aquele a qual veste, aquele que está dentro das vestes, este sim é que faz o milagre. E elas vão até Jesus e falam: Senhor, nós queremos apenas tocar nas suas vestes, né? Veja, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela pensou consigo: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curado. Ou seja, aquela multidão e aquelas pessoas que estavam enfermas, que foram levadas até Jesus, elas reconheceram quem era Jesus. Não como uma figura histórica que muitos hoje conhecem, mas como aquele que era o enviado, como aquele que era o Filho de Deus, como aquele que estava profetizado que faria a diferença, ou seja, ele faria o impossível, né? Porque a nós fazemos o impossível, o possível, mas Jesus, ele faz o impossível. Muitas vezes nós achamos que Jesus pode curar uma dor de cabeça, mas não pode curar um câncer. Jesus pode curar uma dor de estômago, mas não pode curar uma AIDS. Jesus pode curar uma coisa, mas não pode curar outra. Não, o poder de Jesus é ilimitado. Ele pode curar todas as enfermidades, todas as doenças. Ele pode fazer aquilo que nós não fazemos, fazer até que a própria medicina não consegue fazer. Às vezes o médico já deu ali uma palavra que
parece que não tem mais o que fazer, mas tem, porque a última palavra é aquele que é ilimitado, é que dá. E se ele dar a palavra que você pode tocar nele com a sua fé, uma fé humilde, com certeza você vai receber. Porque aquelas pessoas foram até Jesus e disseram, deixa nós apenas tocar nas suas vestes, né? Eu vou lembrar de Naamã, né? Que foi até o profeta Eliseu, e Eliseu nem desceu para recebê-lo, mas falou através do servo dele, fala para Naamã, para ele descer ali no Jordão e mergulhar 7 vezes. E Naamã fica indignado. Por quê? Porque ele diz assim, olha, na minha cidade, os rios lá são muito melhores que esse Jordão lá, os rios são de águas limpas. E ele fica indignado. E os seus servos dizem, Senhor, se o profeta tivesse pedido para você algo difícil, o Senhor não faria? Mas ele apenas pediu para o Senhor mergulhar 7 vezes no rio. E eles conseguiram convencer Naamã. Olha, a simplicidade no coração do servo e no coração daquele senhor que era Naamã, ele não tinha simplicidade. Assim como esses que estão ali, foram até Jesus, esses enfermos, a fé deles era uma fé simples. Se apenas nós tocarmos, não importa, eles não estão querendo, de alguma maneira, exigir de Jesus. Não, o Senhor é obrigado a nos curar. Não, o Senhor é obrigado a fazer isso, o Senhor é obrigado a fazer aquilo, porque está escrito aqui que o Senhor tem que fazer. Não, eles reconheceram e sabem que eles são servos, e eles foram com humildade, porque reconhece a autoridade de quem é Jesus, e Jesus é Deus. E quando eles chegam ali, assim como Naamã, ele desce e mergulha. No 7º mergulho, aquela lepra sai, a pele dele, diz o texto, que fica que nem a de um bebê. Um homem que era leproso. Por isso eu digo para você, Jesus é ilimitado. Ele pode fazer aquilo que o homem não pode. Por isso, neste momento, eu peço a você que você tenha uma fé simples, uma fé que acredita, uma fé que sabe a quem você está recorrendo. E a quem você está recorrendo nesse momento é ao Senhor Jesus. E Ele é o Deus ilimitado, é o Deus que pode fazer todas as coisas. Por isso eu peço a Ti agora, em nome de Jesus. Jesus não está presente na nossa vida hoje fisicamente, mas Ele está espiritualmente. E outra, através da nossa oração, nós possamos alcançar e tocar em Jesus. E eu peço a Ti agora, que o Senhor, você coloque a sua mão com a minha aqui, para que eu e você possamos tocar em Jesus nesse momento. E que no nome de Jesus, ao tocar em Jesus, o que você precisa e necessita, você vai alcançar. Porque eu creio que você pode, assim como eu posso, tocar em Jesus e ser alcançado por Ele. Ele vai dizer, vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ore comigo agora, vamos tocar em Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos os nossos pensamentos e a nossa voz até Ti, Pai amado. Cremos que neste momento, através da nossa fé, uma fé humilde, Pai, uma fé que acredita que Jesus é o Senhor, é o Salvador, que Jesus é aquele que faz a diferença para aqueles que o buscam e reconhecem o Senhor como aquele que viria para nos abençoar, para nos ajudar nas coisas impossíveis. Porque o Senhor diz que as possíveis são dadas ao homem, mas as impossíveis é somente o Senhor que pode fazer. Há pessoas agora que estão me ouvindo e me vendo, que precisam de algo impossível na sua vida, Pai. E eu creio que neste momento, ao tocar espiritualmente no Senhor, o Senhor vai realizar os milagres que nós necessitamos, porque eu sei que o Senhor é Deus. E aquele povo que estava ali disse, se apenas tocarmos, nós seremos curados. Em nome de Jesus, nós tocamos aqui agora, Pai, em Ti, porque sabemos que do Senhor sairá virtude sobre a nossa vida e seremos abençoados dentro daquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas. No nome de Jesus, nós tocamos em Ti agora. Tocamos no Senhor Jesus agora. Toque agora através da fé.
Troque agora aquilo que você necessita e precisa. Seja tocado agora. Seja tocado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Receba o teu milagre. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Não esqueça, milagres acontecem para aqueles que creem. Então, um beijo, um abraço no seu coração. Tchau, tchau e até a próxima.